Bom, já costurei as perninhas, tá? E os bracinhos. As perninhas eu costurei sem o botão e nos bracinhos eu coloquei o botão para vocês verem. A agulha que eu uso para costurar é essa aqui, com o fio de algodão que eu tinha mostrado para vocês, acho que na segunda aula, tá? Eu coloco um pedaço bem grande para na hora que eu estiver passando não me faltar. Eu passei daqui para lá, contei 3 vezes para as perninhas e para o bracinho eu passei 2 vezes. Então a parte que ficou assim, só com a costura, e aqui em cima nos bracinhos, ó, já com o botãozinho ali, ó, ele ficou bem fofinho, ó. Então aqui, mais ou menos, como vocês vê, é bem no encaixezinho mesmo, porque o que eu preciso na hora de costurar essa perninha? Eu preciso me atentar aqui, o pezinho, ó, ele fique bem retinho, tá? Tem gente até que amarra aqui, também é válido, se você acha mais fácil desta maneira, eu já tenho o meu jeito, eu coloco aqui, por isso que eu não consigo costurar o pezinho aqui na câmera, porque muita coisa eu faço no colo mesmo, e é o meu jeito de trabalhar, e como eu disse, eu tenho 2 mãos esquerdas, então para mim fica um pouco complicado fazer. Aí só vocês se atentam que aqui sempre fique bem retinho, né, a solinha, os pezinhos aqui. Quiser amarrar, pode amarrar, prender aqui, e aqui, às vezes acontece de um lado, aqui não, ficar bem na mesma altura para ficar, porque o molde está bem certinho, mas às vezes a gente costura um pouquinho mais fora e tal, ou a gente enche esse lado um pouquinho mais que esse e acaba dando uma diferencinha, mas normalmente é muito pouca coisa, vai ficar ali dentro. Depois vai ser colocado a calcinha, então não tem muito problema. Então, como vocês podem ver, ó, ele é bem no encaixezinho aqui, por isso que eu gosto deste encaixe dessa boneca. Então, quando eu vou fazer, às vezes até eu diminuo um pouquinho aqui do molde original, para ficar esse encaixezinho. Lá, ó, quando eu coloco ela de pezinho, aqui não vai dar para ver, porque a minha câmera não dá muita altura, mas ela fica bem certinha de pezinho, ela não vai cair. Depois eu vou tentar, depois ela pronta, eu filmo ela para vocês, daí mais de cima ou de lado, aí vai ficar mais fácil para vocês verem. Os bracinhos. Então, daqui eu contei, medir para vocês, então, da costurinha aqui de cima, para eu fazer esta costura, 2,5 centímetros. Do bracinho aqui da costura, até no comecinho aqui do botão, 1,5 centímetros, daí eu coloquei o botão e costurei. Assim, só para vocês terem, porque pela câmera eu sei que é difícil, a gente não consegue ter essa noção de medida. Do pescocinho, pode ver que ela fica sentadinha, bonitinha. Então, do pescocinho para cá, 8 centímetros ficou. Assim, os bracinhos, aonde eu prendo, se vocês olharem depois, antes de prender ela, quando termina o corpo, ele já vai fazendo essa voltinha aqui para diminuir para o pescoço. Então, é mais ou menos aqui que eu coloco. Às vezes fica um pouquinho mais para cima, não muito aqui para baixo, né? Porque assim, eu gosto que as minhas bonecas, ela fiquem com o pescoço. Normalmente sempre eu aumento um pouquinho mais o pescoço dos moldes, principalmente quando eu compro, porque eu não sei desenhar. Eu sempre aumento um pouquinho mais o pescoço, eu ergo um pouquinho mais ele, porque eu acho que fica mais firme. Às vezes ele vem mais curtinho e aí parece que me falta um pedaço lá para costurar. Então eu gosto sempre, às vezes eu aumento, às vezes não. Eu testo primeiro, eu faço a primeira testo aí eu vejo. Ontem, quando eu fiz a cabeça, ela tinha ficado até meio estranha, né? Parecia que ela tava de um lado mais cheinho. Mas por quê? Porque foi justamente aquela hora, e até é bom que acontece esse tipo de coisa, que é para vocês verem, e não precisa fazer outra peça, principalmente essa aqui que a gente vai depois subir, descer o cabelo, então isso aqui tudo
vai sumir, como ele rasgou na hora e eu com a pressa, e daí puxa daqui, puxa de lá, às vezes a gente tá fazendo, alguém tá falando, você acaba se irritando e acaba acontecendo isso. Como eu costurei mais pra cá, principalmente no algodão, que você vai fazer, ou no tricoline, ou num tecido que não seja malha, que não estica, a gente precisa se atentar muito, que essa abertura, ela esteja reta, aqui seja o meio, e o mesmo tanto que você corta pro lado de cá, você corta pro lado de cá. Então, o que eu fiz? Para balancear aquele negócio que ficou esquisito pro lado de cá, e como ela tinha rasgado pro lado de lá, são coisas que acontecem, com vocês vai acontecer, eu já até colei cabelo pro lado de cá, com pressa de fazer e pensando em outra coisa, pé, às vezes a gente costura pro lado errado também, é coisa que acontece do dia a dia. Então, o que eu vim? Eu vim e fiz uma aberturinha com a minha tesoura um pouquinho mais para cá e fechei igual. O que é importante aqui é que a mesma quantia que vocês costuram aqui, vocês terminem aqui embaixo. E aqui se ficou, digamos, 2 dedos para cá, porque eu até abri mais para facilitar na hora de colocar, para não demorar muito, né? Mas claro, vocês vão fazer uma abertura menor, não precisa ser uma abertura tão grande que nem eu fiz. Mas aqui, então, digamos, se ficou 2 dedos para cá, vocês procurem deixar 2 dedos para cá. E aí só a abertura aqui no meio. Então, você se atente um pouquinho a isso, porque assim, é um pequeno detalhe, mas é esses pequenos detalhes que ou vão deixando a tua boneca mais bonita, ou entorta aqui, entorta ali, e não, depois eu tiro, não. Depois, às vezes, conforme qual é o problema da boneca, é complicado de retirar. E aí você vai pôr o cabelo, já não ficou certo, as lixinhas, uma parece que ficou pra lá, a boca não ficou certa, parece que daí não fica nada certo. Então, quando esse tecido que não estica, eu costumo fazer assim. Na malha, claro, a malha estica pra lá, estica pra cá, e você puxa um pouquinho pra lá, puxa um pouquinho pra cá. São detalhes que você consegue acertar mais fácil. Bom, gente, agora eu vou sentar e vou tentar costurar essa a cabecinha na boneca, pra vocês verem como eu costuro e da maneira que eu faço, principalmente esse aqui, porque assim, num tecido que não estica, ele é um pouquinho diferente da gente costurar do que costurar uma malha. A malha, ela é bem mais prática, eu acho, para fazer, então não precisa tão. Bom, eu gosto, as minhas bonecas, que fiquem com um pouco de pescoço. Tem gente que prefere colocar mais aqui embaixo, colocar tudo junto, não. As minhas, eu gosto um pouco de pescoço. Como é que eu faço para colocar a cabeça? A cabeça, normalmente, eu vou calcular mais ou menos um meio aqui. Porque esta boneca aqui, ela tem um queixinho aqui. Então, eu quero que o queixinho fique bem aqui no meio. Aí, eu já seguro lá para trás, vocês podem ver que eu já tô segurando firme lá. Com muito cuidadinho, eu vou virar pro lado de cá. Tá? Vou centralizar bem direitinho aqui, tá? Esse aqui ainda está com o meu arame ali, vocês podem ver. Eu vou virar lá ao contrário aqui, que vai me facilitar. E ela tá firme lá, olha, se vocês olhar o queixinho dela aqui, ó, continua retinho lá, tá? E eu vou segurar com o dedão aqui só até eu começar a costurar. Esse pescoço também eu não posso deixar esse arame muito de sobra lá pra cima, porque a hora que eu for costurar o cabelo, pra minha agulha depois não ficar pegando lá no cabelo, daí ainda ou entorta ou quebra a agulha. Então, ela está lá, como vocês estão vendo, ela tá bem retinha lá. Às vezes, se ficar meio tortinho, vocês desculpem, mas é a posição que a gente tem que costurar. Agora, eu vou tentar mostrar aqui. A minha luz aqui não é boa, mas... Aí, eu começo mais ou menos uma altura aqui. Eu vou primeiro prender esse aqui, só para ela não ficar me escapando. Aí, depois eu vou verificar lá na frente se é isso mesmo que eu quero. E aí, depois eu volto a fazer a costura definitiva. Aqui eu vou dando pontos aleatórios, tá? Não tem, assim, uma regra, não. O ponto tem que ficar pra cá. Somente depois, quando eu passar lá pro ladinho, aí eu vou explicar como é que eu faço lá pra ficar uma coisa, assim, bem feitinha. E aqui, depois, esse aqui eu vou fazer um acabamento, tá? Eu não posso fazer o acabamento ali agora, porque eu vou colar um feltro ali. Se eu colar o feltro ali... antes de eu
de eu costurar, a cola não deixa a agulha passar. Então, esse ali eu faço depois, aí eu já tampo tudo essas coisas. Vocês viram que eu não tô puxando muito esse fio. Por quê? Porque a intenção agora é só prender aqui, para eu dar uma olhada lá na frente, se a minha boneca não ficou torta. Ela não tá ficando com o queixinho, ó. Eu vou pegando um espacinho mais longe e vou prendendo aqui, porque esse aqui depois tudo vai, o cabelo vai acabar sumindo. Então, agora sim, eu viro aqui, dou uma olhada, ó lá, ó, tá vendo, ó? Se ficou boa a altura do meu pescoço. Eu sei que na câmera é meio ruim de ver, se o meu queixinho, olha, ele tá retinho aqui, quando eu ergo ela até já sobe, mas ela tá fixa lá, ela não vai mais sair. É porque aqui depois, qualquer roupinha que eu for pôr, fica bem certinho. E eu gosto mais pescocinho. Se você não quiser tanto, você pode até diminuir no molde aqui um pouquinho menos, tá? E deixar mais pra baixo. Agora sim. Agora vem o cuidado, tá? Eu vou tentar virar assim que fica mais fácil. Então, o mesmo tanto que eu vou pegar deste lado, olha, vocês veem que eu tô até pulando quase lá no meio do pescoço dela. Agora, o mesmo tanto que eu for prendendo aqui, eu vou prender lá do outro lado. Que é pra minha boneca não ficar com o rostinho parecendo assim, que tá meio que virando de lado, sabe? Mas também se for costurar de lado, fica bonitinho também. Mas essa aqui já não sei se vai dar muito certo. Agora sim eu começo a apertar mais um pouquinho, tá? Pra puxar bem ali, ó. Então, assim, se eu costurei essa altura até aqui, este outro lado eu também tenho que costurar igual até lá. Porque senão depois ela não vai ficar bem justinha, ela vai ficar... um lado fica mais levantado do que o outro. São detalhes que depois, quando a gente faz uma ou duas, faz a segunda ou a terceira boneca, você já começa a perceber. Eu não gosto também de pôr muito fio 10 na agulha, porque o fio 10 ele embola, e aí eu acho que eu perco muito tempo. Então, eu prefiro colocar mais um fio depois e ir costurando. Você vê que eu tô dando pontão mesmo, né? Aqui vou só ajustando mais um pouquinho, só pra firmar bem, tá? Já vou dar um acabamento nesse fio, vou colocar um outro, que esse aqui não vai dar. Aqui, dou 2 pontinhos, um pontinho, passo ali. Eu sempre uso assim, terminei de fazer esse ponto arremate, aí eu passo todas as minhas costuras, o fio pra lá, ali, porque aí ele não solta, ele fica firminho ali no lugar, todas as costuras que eu vou fazer. Seja perninha, aqui até pra cabimento, tudo, sempre eu passo ali por dentro, ele fica ali, não fica aquela fioeira aparecendo. E o acabamento fica bem certinho. Eu devia ter deixado uma outra agulha pronta já. Eu dou uns nozinhos assim, puxa, pronto. E agora a gente continua. Vocês vão dizer, nossa, que feio que fica. Mas depois isso aqui tudo vai sumir, então não tem por que a gente ficar se estressando demais com esse tipo. Não posso esquecer que vocês têm que olhar e eu tive que sentar. E aí a minha visão do celular é bem pouquinho. Aqui, ó. Agora eu venho descendo do outro lado.
Eu esqueci de falar já hoje, mas o molde do sapatinho, tá? Eu vou colocar junto com o molde eu vou postar depois, junto com o molde da roupinha que a gente vai fazer. Aí eu vou explicar como é que eu faço as minhas roupinhas. Ó, aqui agora eu vou fazer, ó, pode ver, ó, bem igualzinho lá. Terminei lá, eu venho aqui na mesma altura aqui e arremato aqui. Claro, às vezes a gente costura, a boneca ainda fica com o rosto torto, isso aí não tem. E aí às vezes você precisa revoltar todo esse processo, tem que refazer tudo novamente. Mas normalmente a gente pega um fiozinho, costura pra lá, costura pra cá. E ó lá, ó, nosso queixinho, ó, a boneca já está, ó, bem certinha, ó, bem costuradinha. Aqui depois até dá pra passar uma colinha pra fixar bem ali, ela vai ficar bem paradinha, tá? Então assim ela está bem certinha. Posso já arrematar. Aqui atrás vocês podem ver, foi várias vezes. Eu gosto de passar, que fique bem firme, porque eu não gosto de estar me preocupando de, ai, eu costurei pouquinho, eu vou ficar mexendo, vai sair, não. Quanto mais a gente puder reforçar ali, às vezes até é para nicho, mas às vezes uma criança pega, vai brincar, ai, já solta. Então, ó, passei meu fio lá, acabei, olha. Tá feito. Então, não é nada difícil, não é nenhum, assim, pode ver, ó, ficou bem costuradinho. Esses pontão depois vai sumir, ó lá, o queixinho da boneca tá bem certinho. Olha, vocês podem ver aqui que no eu abrir aqui mais um pouquinho, ajustar aqui, ó, o queixinho, a bochechinha dela ficou bem certinha, e eu gosto que ela tem esse, quando você coloca o cabelo, você consegue assentar bem o cabelo aqui. Então, ela está praticamente o corpinho pronto, né? O que mais que eu ia... Ah, sim, eu já ia esquecendo. Então, aqui aonde eu deixei esse arame, claro que só se vocês forem colocar o arame, se não for colocar, depois não é necessário. Eu pego agora sim. Só eu vou colar depois e eu já trago pronto. Quando eu for fazer o cabelinho, eu mostro. Aí eu venho aqui, claro que com um feltro do mesmo tom, só que eu tô sem material, meu material tá acabando já. É por isso que eu não tô fazendo passo a passo, eu tenho que fazer cada uma, eu digo, pelo menos até essa situação voltar ao normal. Então eu venho aqui agora sim. Eu posso colar, colocar um pouquinho de cola aqui, claro, pode ser até um menorzinho aqui, que é só para eu esconder essa parte do araminho. Aí uma criança vai pegar, ou o adulto mesmo vai pegar, ele jamais vai dizer, ai não, tem um araminho ali dentro, não, porque daí vai o cabelo também tampa, então é assim uma boneca que fica bem segura. Mesmo que seja dado para uma criança brincar, como ela é toda costurada, a criança pode brincar, não tem risco, né? Também você vai colocar uma miçanguinha, ela vai ser toda costuradinha e tal, então o corpinho estaria pronto. Eu só não consigo colocá-la de pé para vocês verem. Mas depois dela pronta, daí eu já venho e trago para vocês olharem. Ok? Então, acho que essa parte tá mais ou menos explicado. Caso vocês ficou alguma dúvida, vocês podem me falar lá no canal, tá? Eu volto, retorno, faço novamente daí com vocês. Os bracinhos vocês podem ver que ficou na mesma altura. Isso aqui é necessário se atentar quando for costurar aqui, ó, que ele fique sempre. Vocês até podem pôr pode até amarrar aqui no corpinho, se vocês não têm muita prática, ou pode colocar alfinete. Eu não gosto muito de alfinete, porque eu fico me alfinetando, eu sou desajeitada, mas vocês até podem, antes de costurar, dar uma amarradinha aqui, se não tem muita prática. Mas ele é super fácil, você colocou aqui, antes de colocar o botão, eu faço até um pontinho ali, bem fraquinho, que só eu enxergo,
E aí coloca o botão, passa o fio, porque passou o fio, você olha aqui, até que o fio você pode medir para cá, ele fica bem retinho, não tem necessidade. Então não é assim uma coisa que é muito difícil. Aqui, quando eu acabo o fio, eu dou uns dois, normalmente uns dois arremates lá aqui pela parte de trás, tá? Aí eu passo por dentro da perninha, com a minha agulha, o meu fio, e corto e fica lá dentro. Pode ver que não aparece nem pontinha, nada, ele fica tudo escondidinho lá, tá? Então, acho que esse que era isso. Agora eu vou voltar fazendo o cabelo. É um cabelo que as meninas sempre me pedem, como é que faz esse cabelo da boneca. Aí eu vou voltar fazendo o cabelo, porque assim, eu não gosto de fazer o rostinho antes de montar o cabelo, porque sempre quando eu vou montando o cabelo, eu começo a fazer e aí de repente eu mudo de ideia do cabelo. E aí aquilo que eu calculei pro cabelo lá, aí já não vai assentar muito bem com o roxinho. Então eu prefiro primeiro fazer o cabelo e daí depois por último eu venho e monto o roxinho. A não ser que seja um roxinho que eu vá colocar miçanga. Aí a gente calcula antes. Eu vou só dar uma olhada lá na foto, como que eu fiz o outro rostinho, que eu não me lembro se eu coloquei miçanga ou eu só pintei, porque assim, se for só pintado, a gente já pode deixar depois, mas se for com miçanga eu vou ter que colocar antes. Mas eu vejo lá e eu já retorno com vocês.